Olá pessoal, aula passada eu tinha deixado a vocês um exercício prático em sala para que vocês utilizassem como exemplo o cadastro de usuário que eu já tinha disponibilizado para vocês na nossa versão web, com um pequeno ponto diferencial que algumas coisas seriam criadas, necessidades surgiram novas e no cadastro de usuário, eu mostrei a vocês a reutilização, como flexibilizar um método para que ele faça efetivamente só o que lhe é responsável. O método de gravação no banco, ao invés de ele fazer coleta da informação e gravação no banco, nós fizemos com que ele recebesse uma classe do tipo model, uma classe model no caso, e aí sim fizesse só a gravação. Então a coleta da informação é indiferente de onde venha. O que o método espera é que venha uma classe preenchida e assim ele pega os valores e grava. Indiferente se a coleta das informações foi uma tela gráfica, foi via web ou até mesmo por um mobile. Para esse exercício foi apresentado a vocês uma estrutura nova, uma tabela nova no nosso banco na cloud, TBL exercício, onde coloquei alguns campos como nome, sobrenome, RA, sexo, turma e curso. Todos são string, só para facilitar o exercício, que é simplesmente um exercício de fixação. E sexo foi o único que eu deixei como pudesse receber valores nulos. Bom, tendo isso em mente, começando o projeto, nós deveríamos coletar informações de uma tela esta que já foi apresentada e disponibilizada para vocês, sisteminha de cadastro na web, para que vocês não perdessem tempo fazendo a parte HTML. Então, já está aqui pronto, simples. Então, ao coletar essa informação, nós deveríamos guardar em uma classe, lembrando do modelo MVC, nós guardamos numa classe do tipo model. Essa classe não existe porque uma necessidade nova no nosso exercício. Então, mesmo que estejamos reutilizando o projeto que nós iniciamos em sala como desktop, essa classe não existe, essa necessidade surgiu no desenvolvimento web, portanto ela será criada no projeto web e não no projeto desktop. Não tem nada a ver com o projeto desktop. Então eu reutilizo o que está no desktop, não fazendo copy-paste, sim referência a classes já existentes, e crio coisas novas que são necessárias para o meu projeto especificamente. A utilização de preenchimento com model, como eu já havia comentado para vocês, para que o método de gravação fique bem flexível, indiferente de onde venham os dados, um desktop, uma web, um mobile, não me interessa. O que ele espera receber é uma classe com os dados, e ele pega esses dados e guarda. Então, esse modelo, essa classe do tipo model será criada no nosso projeto web. E depois devemos criar o nosso método que faz a gravação desses dados. Criando essa gravação, e eu passo como parâmetro essa classe model que foi populada. Tá? No projetinho que eu mostrei para vocês, eu tinha colocado o action padrão lá, cadastrar aluno, alguma coisa assim. Se necessário, dependendo dos nomes que vocês derem para suas classes, dos nomes que vocês quiserem usar como nome de referência para sua servlet, deve ser alterado e atualizado. Eu vou mostrar isso no código. E o WebXML, que é exatamente essa referência. Você coloca ali a referência, qual é a classe que vai ser chamada e o apelido que você dá para você fazer a sua chamada e programação, tá? E, bom, vamos então começar os nossos processos aqui. Já tenho o meu SQL, o meu
NetBeans aberto, aqui eu deixo o projeto PO aberto, mas não é necessário. O nosso PO sala, onde ele está reutilizando coisas de PO, que nesse momento nós vamos utilizar pouca coisa, mas vamos usar como referência para que vocês comecem a pegar uma forma de você pegar exemplos e replicar, criar coisas novas com exemplos já existentes. Bom, inicialmente essa é a nossa tela, o CAD aluno. Eu tenho aqui como nome do formulário, cadastro aluno e action. E o action aqui é como cadastrar aluno, eu vou deixar isso. Vou manter cadastrar aluno, mas o método eu não quero post. Eu vou deixar como get. Tá? Uma outra coisa que eu tinha solicitado a vocês é que não seja possível, por exemplo, abrir essa classe sem que eu tenha uma sessão aberta. Vocês sabem que a gente está fazendo tratamento de sessão. Nossa sessão aqui está com 2 minutos, mas já passou-se. Fui tentar acessar uma tela, ele me pediu usuário e senha. Só que se eu faço aqui um backward, ele volta para aquela minha tela, porque ele não está validando a partir de sessão. Para essa validação, você tem várias formas. Uma delas é fazer o tratamento direto na sua JSP, verificando se existe a session. Se não existe, você redireciona para a tela de login. Se existe, você deixa o formulário carregar novamente para você fazer as suas operações. Outra opção é você ter uma classe que só faça esse teste. Eu já tenho uma no projeto disponibilizada a vocês, chamado valida acesso. Ele não serve para mais nada que não seja validar se tem o nosso atributo, nossa session chamada login. Se a nossa session chamada login estiver como nulo, significa que não foi feito a nossa criação de sessão, ele faz o redirecionamento para login. Tudo bem? Então, basta eu chamar esse carinha em qualquer formulário que eu queira validar se ele tem ou não tem acesso. Mas como chamar esse cara? Já tinha disponibilizado para vocês o projeto. Entre um projeto você tem aqui o include, né? Você faz o include, você pode fazer include diversas coisas. Uma delas é esse nosso valida acesso. Então toda vez que a sua página for carregada, ele será executado logo de início, antes que a página seja efetivamente carregada. Então, na nossa página de cadastrar usuário, eu preciso só adicionar esse carinha aqui, tá bom? Para que vou fazer uma execução e quando ele peça o login, e se eu tentar fazer um acesso direto a essa página, no caso o projeto já está em execução, não capturou a alteração, né, do caso da tela, então cadastro, agora sim, se você tenta entrar no cadastro, meu login não está acessível, meu sessão não existe mais, morreu com 2 minutos, sessão foi reiniciada, agora eu tenho acesso. Bom, o primeiro passo era esse, de proibir este acesso e depois garantir que a gente utilize o método get, para que as informações não sejam transferidas e enviadas via a sua URL. Tudo bem? Então, nesse carinha aqui, a gente já finaliza. Aqui eu estou chamando cadastro aluno como action. Isso daqui nós vamos alterar aqui no nosso webinf. Temos um arquivinho chamado webxml. São 2 seções que devem ser alteradas. Prestem atenção que nós temos servlet e nós temos servlet mapping. Você precisa abrir inserções aqui nas 2. Então, vou copiar da linha 11 até a 18, certo? E colo logo abaixo aqui na linha 15
e eu tinha falado qual nome que era o meu nome chamado na minha ação. A minha ação de cadastro, quando eu executar um método submit, que nós temos aqui embaixo um botão submit, esse botão submit vai executar o action do form ao qual ele pertence, que é o cadastrar aluno. Então eu vou lá e vou falar que o nome da minha servlet se chama cadastrar aluno. Eu ainda vou criar uma classe abaixo de control, que essa classe também chamará cadastrar aluno. Tá? Então, replico aqui no meu mapeamento o cadastrar aluno para nome e o direcionamento onde ela está, a URL dessa classe aqui embaixo no barra cadastrar aluno, está tudo no meu home da minha máquina. Da minha máquina não, do meu projeto. Se eu tiver diretórios onde essas coisas, esses classes, páginas se localizam, a gente coloca aqui a URL, um caminho de referência, tá? Para que ele se encontre. Então, nesse momento, quando eu chamar o action, na verdade ele está dando esse apelido e o que será chamado será esta classe. Essa classe vai ser chamada e essa classe será chamada através do método get. Tá? Então, essa classe será similar à nossa classe de cadastrar login. Então, como ela é similar à nossa classe de cadastrar login, eu posso começar a fazer eu posso copiar e fazer as alterações que são necessárias. Então, primeira coisa, mais importante de todas, vamos criar uma classe simples e depois a gente vai modificando essa classe aos poucos. Então, criar uma classe nova, o nome dessa classe vai ser cadastrar login, debaixo de control e mando finalizar. Maravilha, temos a classe aqui, não temos nada nessa classe. Esse é a minha base. Nós temos aqui uma diretiva que ele mostra que isso foi sobrescrito, tá? Foi sobrescrito por quem? Por conta desta minha herança. Então eu já vou aproveitar e fazer com que essa minha classe herde o meu HTTP servlet. Tá dando problema? Backspace, Ctrl e o espaço. Ele vai te mostrar opções, eu seleciono uma opção, além dele me completar, ele me faz o import de forma automática. Nesse momento, você prepara essa classe para ser uma classe HTTP Servlet, ao qual você pode chamar através de uma solicitação de páginas web, onde você tem basicamente dois métodos, que é o get e o post. Como nós estamos falando aqui que o método é o get, eu obrigatoriamente preciso desse cara aqui, ó, do get. Ele é igual a todos para suas classes básicas. Você pode fazer alterações de acordo com a sua necessidade. Então aqui, vou copiar todo esse bloco, tá? E eu já explico ele. Por que eu estou copiando? Nesta cópia, ele já me traz uma infinidade, uma série de classes, as quais são necessárias. Então, ao invés de digitar Ctrl espaço e ele fazendo os inserts, ao copiar e colar, ele já vê a necessidade, já faz os inserts de todos os imports que são necessários. Esse cara é efetivamente quem será chamado, porque esse cadastrar aluno vai ser chamado aqui e quando ele é solicitado, vai ser baseado nesse tipo de método. Ele vai chamar, ou ele chama um carinha chamado do get ou do post. Vamos fazer só get. Então, quando você estiver fazendo uma programação
e por um acaso você faz uma programação e ele dá que método não existe, não suportado, provavelmente o seu do get ou do post não existe. Eu vou mostrar aqui, estamos fazendo do get, eu vou trocar para do post, ele vai dar problema. E aqui é um método qualquer, o método que você quer que seja o seu processamento. Tá? Aqui no cadastro de login, o meu método eu chamei de process request. Pode ser qualquer nome. Mas aqui eu preciso que ele receba os dois objetos padrões da comunicação na internet, o request e o response. Esse nome é aleatório, você pode usar o nome que você quiser. Bom, mais uma vez, reaproveitando um pouquinho, eu vou fazer a cópia desse código, vou apagar muita coisa que não teremos necessidade e reaproveitar outras. Isso também um pouco para minimizar o tempo do vídeo, não ficar digitando tudo. Afinal de contas, é só uma facilitação para vocês aí, meus alunos, verem a resolução desse exercício, tá? Resolução essa que nós vamos utilizar um pouquinho mais depois em sala. Tomar cuidado com o copy-paste para que você não tenha abertura e fechamento excessivo de chaves. Aqui eu já vi umas chaves aqui, eu preciso garantir que sejam todas certinhas. Então beleza, isso daqui é do meu método. Então esse método só está um pouco deslocado, eu gosto de ter uma indentação boa na minha programação, para que a gente saiba o que é o que, quem está debaixo de quem. Tá, então aqui, fecha aqui embaixo, esse cara fecha aqui, e esse é do meu try inicial lá em cima. Então ele tem que vir mais um para trás. Na verdade, jogar todo mundo um pouquinho mais para dentro. Mais um tab. Ótimo. Em sala eu havia explicado. Para apresentação eu gosto de mostrar criação de variáveis, coletar as informações, para depois colocar dentro de uma classe model. Não vou fazer dessa maneira. Eu vou apagar isso daqui. Eu vou fazer a inserção diretamente na nossa classe model, tá? Então, deixar aqui a nossa o nosso código preparado, porque a nossa classe model ainda não existe. Como ela não existe, eu vou criá-la primeiro e depois faço os trabalhos corretamente aqui. Bom, falando em classe model, então, nós temos aqui a nossa estrutura de control e cadastro de login, control db, e eu preciso criar uma model. Então, novo, botão direito, novo pacote, chamará-se model, tá? A minha aluna aqui, eu acabei alterando ela, ao invés de alterar a login, ao invés de alterar a aluna.
resolvi. Aluno. Então, jogar fora aqui o que não me interessa. Antes de criar nossa model. Bom, aqui embaixo, novamente no model, botão direito em cima de model, novo, nova classe. Como a minha classe é um exercício, essa execução, eu vou chamar de exercício aluno. Essa será o nome da minha classe do tipo model, ao qual ela deverá conter os atributos que eu preciso armazenar. Então, tudo string, como eu havia dito, só para facilitar. String nome, string sobrenome, string RA, string sexo, string turma, string curso. Tá? Para manter a codificação com encapsulamento, clica-se com o botão direito, inserir código, eu mando inserir get e set, getter e setter, mando inserir todo mundo e mando encapsular, gerando, ele faz a criação dos gets e sets para mim, para que eu tenha um padrão de desenvolvimento. Acabou? Nessa classe não mexo mais, somente reutilizo essa classe depois em aluno. Tá? Em aluno, ao invés de guardar isso em nome, eu vou fazer uma coisinha diferente. Eu vou fazer a criação do meu objeto, baseado na classe que eu acabei de criar, chamado exercício aluno. Lembrando que eu não tenho import aqui, é um pacote novo, então usar o benefício do NetBeans, escreve um pedaço, Ctrl espaço, me completa, e aqui em cima vocês podem ver que ele já faz o import. Então, obj aluno igual, vamos criar esse objeto, exercício aluno, e aí sim, nesse momento, eu vou guardar as informações. Então, nós temos obj aluno.set nome. Tá? E lembrando, então, para buscar as informações lá do seu formulário, tudo do seu formulário vem dentro do objeto request. Então, request get parameter txt nome, porque txt nome foi o nome que eu dei para o meu input do tipo texto, e é aqui que eu vou pegar essa minha referência, e quando você faz o get parameter, é isso daqui que ele te retorna, é o conteúdo de value. Esse value é o que você digitar aqui, certo? Tá, professor, e aqui? Você tinha explicado em sala que o campo sexo tem um caractere. Aqui tenho vários. Eu tenho que fazer uma substring? Não precisa. Quando você cria a sua combo, só salientando aqui para os alunos que o projeto original, o nome eu tinha deixado somente sexo, mas eu gosto de colocar prefixos, então CBO de combo, aonde aqui são os nomes de apresentação. Tá? O valor retornado, de acordo com o que você seleciona, já é um caractere só, F, M ou O. Não precisa fazer nenhum tratamento, nenhuma substring. Isso já está disponível para você. Tá? Então, uma maravilha. Tá aqui pegando o nome, é só copiar e colar e começar a fazer os outros. Então, set, sobrenome,
Depois de sobrenome, nós temos o RA. Depois 7. Sexo. Aonde aqui muda-se é CBO. Sexo. Depois temos a nossa turma. Então, TXT turma. E por final, o TXT curso. Certo? Nós temos então aqui salvando todos os dados já armazenados na nossa model. Então, aqui nós tínhamos dblogin. Esse dblogin é uma reutilização do projeto anterior, tá? Essas mensagens eu vou retirar, como eu havia dito para vocês. JOptionPane foi só uma apresentação, não é bom utilizar porque ele fica por trás. E eu utilizei a cláusula finally da nossa estrutura try-catch porque terminou todo o processo. Eu solicito que ele seja redirecionado, como se você estivesse apresentando a tela novamente para um próximo cadastro, mas ao invés de CAD login, CAD aluno, certo? Que foi um exemplo que nós havíamos capturado. Essas mensagens aqui, cadastro de aluno, sugiro utilizar alert, usar o JavaScript para dar as mensagens que são melhores, tá? Do que esse JOptionPane. Então vamos pegar como exemplo o nosso gravar login. Eu vou gravar também na minha tabela de exercícios. Então, professor, não me lembro. Então, se não lembra, pega um exemplo e vamos fazer igual. Então, aqui, vamos fazer igual na nossa cadastrar login. Clico com o botão direito, aperto a tecla Ctrl e clico em cima para ir no meu exemplo. Vamos copiar o método. E já posso fechar aqui. Posso jogar fora essas linhas que eu não vou precisá-las. Só que aí vem a dúvida. E aí, professor? Colocamos onde? Acho que estou faltando umas chaves aqui, ó. Isso é um perigo. Salva. Então, vamos começar a mexer com algumas coisas. Vamos terminar com essas coisinhas. O que ele está reclamando? Tá, fica por aí por enquanto, meu amigo, porque eu vou precisar da exceção de SQL, porque nós utilizaremos. Para esse exercício eu já tinha feito para vocês uma CTRL-DB chamada exercício DB. Então nós podemos utilizar essa CTRL-DB para quê? Eu já tenho listar alunos, eu posso aqui, eu colo, dou um OK para ele fazer os meus inserts de import, mas nós vamos alterar, tá? Porque ele fez import de algo que não é necessário para nós. Então, ótimo, indentação feita. Não é cadastrar login, é cadastrar aluno, mas nós teremos obj aluno e não é login, é a nossa classe criada model aqui. Então é exercício. Não é exercício DB, é exercício DB, não, exercício aluno. Ele encontrou.
Então vamos lá em cima só para retirar o que não presta. Ele fica sempre assinalado, esse amarelinho aqui, porque não está sendo utilizado. Então eu jogo fora esse cara, que não vamos utilizar. Agora vamos brincar nas alterações, certo? Então aqui não é TBL login, TBL é exercício. Para quem está vendo o vídeo, vou fazer a listagem dos alunos. Quem fez o exercício aula passada, não se preocupem, eu fiz o backup da tabela, exatamente para mostrar o vídeo, tá? Então, não existe alunos cadastrados, só uma linha. Essa linha está cadastrada também porque eu não fiz tratamento de exceção. Então, portanto, quando há uma pesquisa e não tem nada na base, ele está gerando uma exceção porque ele tenta movimentar para a primeira linha do result set que não é populado, não está populado. Então aqui a gente vai preencher com algumas coisas com o resultado dessas nossas codificações. Então, TBL exercício, onde nós temos nome, sobrenome, RA, sexo, turma e curso, certo? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem a necessidade de 6 interrogações. Então agora nós temos 3. Agora nós temos 6. Devido à estrutura que nós fizemos no BJ aluno, nós só estamos trabalhando com string, então set string vai ser a única coisa utilizada. E aqui nós fizemos set para guardar as informações, aqui nós faremos o get de cada atributo dessa nossa classe. Então, aluno, nome, sobrenome, RA, sexo, turma e curso. Então, vamos substituir aqui get sobrenome, get RA, get sexo, get turma e get curso, tá? Então aqui a gente tem que fazer referência a qual interrogação virá a informação. Então eu referencio o primeiro nome, depois 2, 3, 4, 5. Eu errei aqui, comecei antes, né? Então 2, 3, 4, 5, 6. Ainda bem que eu contei e sabia que deveria chegar ao 6. Ótimo. Nesse momento, nós já teríamos um projeto quase pronto. Estou com um problema na aluno. O que é? Como eu falei, quase pronto. Eu preparei a gravação. Mas e aí? Tenho a minha classe e preciso chamar. Não vou fazer o processo de criação de objeto e execução de método. Eu vou fazer passo a passo. Crio o objeto, depois executo o método. Então, meu objeto será baseado no exercício DB, tá? Agora eu preciso do exercício DB, sempre usando o Ctrl espaço para completar. obj DB igual a new exercício DB, enter. Maravilha. Vejam que a linha que estava no meu primeiro catch já desapareceu, porque agora há a possibilidade de exceções deste tipo. Então vamos executar o grava aluno, aonde ele já pega o objeto que estiver fazendo match, que for igual ao tipo de dados que é recebido. Salvar. Bom, não temos mais nada de vermelhinho,
Tá? Então temos o do get chamando process request, que é esse cara aqui. Não há necessidade desse nome, o nome pode ser alterado. A única coisa que deve ser feita é que tem que ter o request, tem que ter um response. Ele vai te obrigar a fazer esses trues aqui, que são possíveis por conta de algumas execuções que nós temos aqui e podem gerar cada uma dessas exceções, tá? Aqui ele está falando que a gente pode, ao invés de fazer uma exceção separada, fazer esse tratamento múltiplos de exceções. Isso é muito interessante quando você tem uma só responsabilidade, uma só ação. Quando você gera exceções bem tratadas antes das suas solicitações. Então, no meu banco lá, se eu tivesse criado uma exceção específica que eu passo a mensagem corretamente, aqui eu faria um tratamento só, um processamento de mensagem, e para cada tipo de exceção ele me mandaria mensagens diferentes. Como não foi feito isso, você pode criar seções de cats diferentes para ter mensagens diferentes. E o nosso finally aqui embaixo. Bom, efetivamente, qual que é a minha ideia? É que agora, ao executar um cadastro aqui, na minha listagem de aluno venha mais. Só que vamos deixar já executando o primeiro errinho, trocando esse cara para post. Tá? Eu não fiz nenhuma programação, eu não fiz o do post, ele não vai funcionar. Manda rodar. Tá aqui o nosso acesso. Bom, então, cadastro de alunos. Henrique 2, já tem algumas coisas em cache. Vou aproveitar para agilizar o nosso teste e pau. Bom, ele falou que não tem problema, não conseguiu resolver. Então, ele tem a mensagem aqui, bem clara. HTTP method post is not supported by this URL. Essa URL não suporta post. Por quê? Porque eu não fiz o método post, do post para ser exato, lá na nossa classe, na classe que foi chamada, perdão, que foi chamada no nosso action, tá? Então, fazendo a alteração aqui, vamos ver se ele já captura. Eu acredito que não capturou. Então vamos carregá-la novamente. Será que capturou? Então a gente pode validar olhando código fonte, botão direito, ver código da página. E aí, professor, cadê o nosso frame? Ponto. Você clicou e viu o código da página na aplicação, que são os nossos frames. Então, às vezes, ao clicar em ver códigos de página, você começa a ter essa dificuldade. A página em si não é essa. Então, vamos testar. Se não funcionar, basta só executar o projeto novamente. Infelizmente, não estou fazendo nenhum tratamento, mandar mensagem, foi inserido. O erro do método não suportado não foi apresentado, mas eu retornei ao meu formulário limpo. Tá? Então, se eu fizer a listagem de alunos agora, nós temos o Henrique 2 cadastrado, tá? Com as informações que havíamos apresentado lá. Tudo bem? Então, pessoal, era só isso para deixar aí essa explicação. Semana que vem não, essa semana, sexta-feira agora, eu vou fazer a revisão sobre os pontos que cairão na prova
mas voltarei a falar sobre isso. Não vou ter tempo de explicar para vocês com detalhes, mas então, por conta disso, eu deixo aqui esse vídeo para vocês, tá bom? Então, vocês viram, lista de alunos, ele está lá. Nós temos aqui também o nosso banco de dados na nuvem, AWS, as duas linhas inseridas, tá? Então, tudo legal, tá bom? E era isso, pessoal. Vejo que a galera pelo menos já aprendeu, ou melhor dizendo, né? Tá gravando o que eu fui disponibilizado para vocês. Então, espero que o vídeo auxilie vocês aí a fazer essa alteração. O projeto está disponível para vocês lá no nosso OneNote e na rede, na faculdade. Um grande abraço, tchau, tchau.